interceder sobre o outro, sabe? O pastor estava trazendo a intercessão que Moisés fez pelo povo. Quando ele estava no Monte Sinai, o povo estava fazendo o bezerro. Deus tirou e Moisés intercedeu pelo povo, né? Intercedeu pelo povo. O pastor trouxe uma reflexão interessante, porque lá em cima, quando ele estava na presença do Senhor, ele intercedeu pelo povo, mas quando ele desceu, ele tomou a forma humana de novo, porque ele desceu e quebrou tudo, né? Ele quebrou a tábua, detonou a galera. Aí ele voltou e falou: "Não, deixa eu interceder de novo lá em cima, porque aqui embaixo minha vontade é esganar todo mundo, deixa eu subir de novo, né?" E ele foi lá orar novamente para continuar intercedendo, né? Então, na presença do Senhor, né, que a gente né, consegue interceder. Acho que teve um tempo atrás, alguns dias atrás, a gente fez uma oração para um rapaz, acho que não sei se vocês lembram, se vocês estavam todos aqui umas 2 semanas, estava com câncer de pele, o nome dele era Daniel, né? O rapaz. O filho dele, nesse grupo de oração, foi e trouxe esse relato, né? E ontem o filho dele foi novamente, trouxe, cara, que assim, o pai dele estava com câncer e agora descobriu que a mãe dele também tá, cara. Até ali os irmãos se comprometeu de orar todos os dias, diariamente, pelo pai e pela mãe dele também. E eu acho que é um quão importante é a gente, o poder da oração de intercessão, né? A gente interceder pelo outro, né? O pastor trouxe até um relato muito importante para ele, que o filho dele, pequenininho, sofria muito, uma doença pulmonar, uma coisa muito séria. E ele era caminhoneiro na época, e todos os dias ele parava em alguma igreja e ele orava pelo filho dele. No dia que ele parou, teve um dia que ele parou na cidade, e quando ele estava entrando na igreja, alguém parou ele na porta e falou: "Olha, eu preciso que você ore por essa criança que está passando isso, isso, isso." E era uma criança que estava com os mesmos sintomas que o filho dele. E o Espírito Santo virou para ele e falou: "Ó, hoje você não vai mais orar pelo seu filho, você vai orar por essa criança aqui." E aí ele entrou na igreja e orou pelaquela criança, aquela, né? E quando ele chegou em casa, ele descobriu que o filho dele tinha sido curado, cara. Uau, E uau. nunca mais teve o problema pulmonar que o filhinho dele teve, cara. Olha isso, cara. Poder da Nossa, intercessão, né, cara? Desde então, isso faz 20 e poucos anos, desde então eu conheci o Alex, né? A gente chama de Alex, Alexandre, e ele diz que ele é uma ambulância da oração. E, cara, ele vai em hospitais, ele vai por aí, cara, e fica orando, orando pelas pessoas, intercedendo, ele e a esposa dele, sabe? que bonito, Tra- cara. O trabalho dele é orar pelas pessoas, cara. Muito, muito, muito bonito, cara, muito legal. Que a gente possa orar mais, sabe, pelos outros, interceder, cara. Essa questão do pai do Lucas, né? Essa questão desse rapazinho aí, né? Esse jovem garoto também com os pais dele. Ontem a gente recebeu também no nosso grupo, né? Um rapaz também pediu oração, estava precisando de ajuda. A gente possa colocar mais as nossas orações, sabe? Alice, né? Muito bom, cara. Alice. É. A Bíblia relata de várias formas que a intercessão tem muito poder, né? A oração e a intercessão. O Então, próprio Cristo intercedeu por nós, né? é, é importante sim. Na As Bíblia, pessoas, outro dia eu descobri que o próprio Espírito Santo intercede por nós, cara. Quer dizer, Deus ora por a gente mesmo. O poder da oração, né? Ó, pega lá o Lucas pra gente. Romanos 8:26. da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha isso aí. Espírito Santo intercedendo por nós. Forte, né? Eu fiquei surpreso Ó, quando eu descobri isso. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido, Pai, pedimos para entrar na Sua presença nesse momento, Pai. Senhor, gostaria de começar essa oração, Pai, intercedendo pelo Daniel e a Daniela. Pai, visita-os, Pai, onde eles estiverem agora nesse momento, Senhor. Seu sangue, Pai, com seu poder, reveste-os, Pai.
Traz cura, Pai, se for da sua vontade, Senhor. Cura, Pai, todas as células cancerígenas do corpo deles, Pai. Queima com o seu Espírito Santo, Pai. Da planta dos pés ao fio de cabelo, Senhor. Nos reveste, Pai, agora com a sua cura e o seu poder, Senhor. Nós pedimos, Pai, em oração, em comunhão, Pai, pela vida desses irmãos, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos afaste desse cálice maldito, Senhor. Pedimos, Pai, a cura agora nesse momento por Daniel e a Daniela, Senhor. Visita o Senhor. O Senhor em sua mão e sua misericórdia, Pai. Eu não posso imaginar a dor que a família pode estar passando nesse momento, Senhor. Conforta os corações deles, Pai. Traz renovo na mente e no coração. Senhor, gostaria de pedir também pela vida do seu Alírio, que está agora no hospital. Eu não sei pelo que ele está passando, Senhor, mas não abandone nesse momento, Senhor. Pegue ele pelas mãos, fique de mão dadas com ele, Pai. Não deixe que nada de mal aconteça com ele, Senhor. Reveste, Pai, também com o seu Espírito Santo, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir também pela vida do meu pai. Que o Senhor continue todos os dias renovando a mente dele e o coração e o fortalecendo. Eu sei que no momento certo, todas as promessas que o Senhor me deu irão se cumprir. Eu creio que o Senhor é Deus fiel, né? Não homem para que minta, nem homem para que se arrependa, Senhor. Eu creio em Ti. Senhor, eu quero também pedir pela vida de cada um aqui presente nesse devocional e pela vida de quem não pôde estar presente, Senhor. Que o Senhor traga renovo na mente e no coração, todos os dias, que eles se aproximem mais de Ti, Pai. Senhor, conduz esse devocional, nos enche do Espírito Santo e de entendimento, Senhor, para que nós possamos ler as Suas Escrituras e que ela entre nos nossos corações e permaneça. Em nome de Jesus, amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as ações, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ordene-os aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a área que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Vamos voltar lá então no começo. Ele fala aqui, né, que todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Fala, aqui. Porque como Cristo vem trazer para nós a mensagem de que somos todos irmãos, Deus não tem favoritismo entre irmãos, né? Somos todos iguais perante Deus. Cristo vem trazer essa mensagem para nós, né? Traz também o entendimento de que aqui na Terra não é porque somos todos iguais perante Deus que não vai existir aquele que é Senhor e aquele que serve, que as hierarquias devem ser respeitadas, né? Então, ele fala: não despreze o seu Senhor, que é crente, porque sabes que ele é teu irmão, e sim trabalhe ainda com mais amor. E eu acho que isso é uma lição de humildade, inclusive, para todos nós, né? Independente se você é servo ou se você é quem é servido, precisamos agir com humildade, né? E fazer tudo com amor, como se estivéssemos fazendo para o nosso Senhor. É isso que eu entendo esse pedaço aqui, né? Eu acho que dá para aplicar também, né? Claro, quem está nas posições aí de liderança, com o seu liderado, aplicar da mesma forma, né? Que o irmão lá, que, né? Enfim, só inverter e fizer com amor da mesma forma. É a base do evangelho, né? O amor é a base do evangelho, né? Tratar, amar o próximo como a nós mesmos. Vamos. Terceiro aqui. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Qual que é a palavra que vocês usaram de vocês aí? Soberbo? Soberbo. Soberbo, né? Enfatuado.
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucros. Nossa, que trecho, hein? Forte, hein? E na forma que ele finaliza esse trechinho aqui, né? A piedade é fonte de lucro, né? É como se ter piedade, né, tivesse algum ganho, né? É, Você se aproveitar do próximo, né? Se aproveitar de um problema do outro para se fazer de bonzinho e levar alguma vantagem em cima, por exemplo, né? Ele perverte ali, e ele cita aqui as características, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor, que é a humildade, o amor, que é com a doutrina que é segundo a piedade, porque Cristo trouxe essa doutrina, né? Do amor, da piedade, do perdão. Ele diz que essa pessoa, ela é soberba, que ela não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, que eu não sei o que significa, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com quem tem esse tipo de, com quem prega esse tipo de doutrina, né? Porque obviamente aqui é uma mente distorcida e pervertida, né, de soberba, que é o oposto da humildade, da piedade. Mas ele fala no 6, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, tudo pelo quanto a gente luta nessa terra aqui, cara, não tem valor algum. Inclusive, Jesus fala, né? Não junteis tesouros nessa terra onde a traça pode co- comer, Corroer. os ladrões correr e os ladrões podem roubar, né? Mas junte tesouros no céu, onde ninguém te pode tirá-lo. Depois ele entra aqui com uma manifestação a respeito da riqueza, né? Ele fala que nada vamos levar daqui e diz, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nossa, que pancada. Meu Deus do céu. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Esse capítulo é muito forte, né? Porque como esse mundo ele nos incentiva, nos instiga a termos cada vez mais. Quantas coisas eu já comprei que eu não usei? Quantas coisas eu já tive certeza de que eu precisava daquilo e nunca cheguei a usar? O quanto meu coração ainda deseja
por mais, quanto meu coração ainda teme a escassez ou passar necessidade no futuro, sendo que, na verdade, eu deveria estar com o meu coração seguro em Deus, de que Ele tudo proverá. Quantas vezes eu já fiz alguma obra pensando na bênção que eu poderia receber, e não porque o meu coração de fato se alegraria com aquilo. É uma profunda reflexão e pancada mesmo, sabe? E eu acho que é preciso muito a presença do Espírito Santo em nossos corações e muita busca para que a gente tenha o discernimento e coragem para fazer o que é certo ser feito, né? Porque eu confesso, eu receio, e eu não deveria, porque o medo, ele é o contrário da fé, é o oposto da fé. Se a gente tem fé que Deus proverá tudo, a gente não pode ter medo. E eu adoeci por medo, porque o medo, a preocupação, ela rouba a nossa saúde, sabe? Ela nos enfraquece. Ela faz com que a gente muitas vezes trabalhe mais do que deveria. Ela faz com que a gente, se o medo que eu digo é o medo da escassez, né? O medo de ficar sem dinheiro, nos faz negligenciar a família, negligenciar Deus muitas vezes. Qual é essa medida? O quanto eu estou pensando no meu conforto ou no suficiente? O quanto os meus desejos são egoístas? O quanto eu ter mais desagrada a Deus? São perguntas que a gente precisa estar se fazendo e fazendo o tempo todo para Deus, sabe? Eu penso. Porque tudo isso é muito relativo, sabe? Mas eu tenho um entendimento aqui de que o coração é que manda tudo. O que está no nosso coração? Porque aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o problema, de todo o mal. Eu falei problema, mas eu quis dizer o mal. É o amor ao dinheiro, porque no nosso coração a gente só pode ter um Deus. A gente só pode amar a um Deus. E a Bíblia diz que se nós amarmos, que nós não podemos amar a Ele e a outro nenhum Deus. Não é impossível amar a Deus e ao dinheiro. E ele exorta aqui: onde é que está a nossa confiança? A minha confiança está em Deus ou está no dinheiro? Não importa que o muito ou pouco é relativo de cada um, mas onde está a minha confiança? Eu oro para que a gente evolua cada dia, sabe? E que a gente possa descobrir o que o Espírito Santo nos revele de fato, sabe? Transforme o nosso entendimento para que a gente possa hum, transformar a nossa mente e nos transformar, porque quando muda o nosso entendimento, nós mudamos, o nosso mundo muda, né? Eu confesso, eu tenho
Eu me sinto como um homem de pouquíssima fé, porque eu receio o futuro, eu receio o amanhã, sabe? Eu vim de uma família muito pobre, passei por muita escassez, muita necessidade, sabe? Mas isso não é um privilégio meu e nem uma é, condição única. Eu acho que quase todos aqui, se não todos, passaram, alguns mais, outros menos. Mas eu posso falar de mim. Isso fez com que eu ficasse apavorado, porque eu não quero passar as mesmas necessidades ou escassez que eu passei na minha infância e juventude, sabe? E eu venho pedindo a Deus que me ajude a transformar o meu coração para que eu possa ser bem-sucedido, mas não me perder dele. O que me assusta é que à medida que eu vou me aprofundando na palavra, eu não sei se isso é entendimento correto ou não, eu venho tendo cada vez mais o entendimento de que eu talvez precise caminhar em outra direção, sabe? E ter mais coragem e mais atitude, mais fé. Enfim, são muitas barreiras. Nesse sentido, eu preciso muito de Deus, sabe? Preciso muito da ajuda de Deus, assim. Aliás, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Quando eu começo a olhar para trás e começo a ver o quanto tudo bem, eu já muitas coisas já foram melhoradas, outras foram consertadas, graças a Deus, mas o quanto ainda tem para caminhar, o quanto eu me sinto fraco. E essa palavra veio forte para mim, porque por preocupação, por exemplo, com preocupação com a empresa no Brasil, com as notícias que a gente recebeu, de coisas que aconteceram e outras que estão para acontecer, que eu já estou sabendo, por momentos difíceis que, se Deus não mudar o rumo, vai ter, vai ser muito desafiador. Eu tenho ficado muito preocupado, sabe? Mas a Bíblia fala que eu não deveria estar preocupado. Eu deveria estar confiando em Deus. E sabe o que é o pior? Se você não tem fé, nada funciona. Mas isso é a vida real. Eu não sei as outras pessoas, mas eu posso falar de mim, né? Não é fácil. Então, assim, a gente começa a trabalhar mais, começa a colocar outras prioridades na frente. Então, hoje, por exemplo, eu tinha que trazer a palavra. Eu até esqueci que era eu que ia trazer. Preocupado com um trabalho uma oportunidade que apareceu para eu fazer uma exposição aqui, um trabalho, e eu acabei esquecendo completamente. Quer dizer, Deus ele quer abençoar a gente. Ele não quer que a gente viva na escassez. O mundo que Deus criou é um mundo de abundância, é um mundo de fartura, é um mundo onde não falta nada para ninguém. Mas Deus não quer a nossa confiança nas coisas terrenas, naquilo que Ele criou. Ele quer a nossa confiança nele, porque Ele proverá toda a fartura que a gente precisa, que a gente merece. E como aplicar isso na prática, né? A gente tem particularidades, crenças e situações distintas, cada um, né? Eu acho que isso é muito, eu acho que isso é individual, sabe? Porque nós temos extremos. Qual é o limite da escassez? Qual é o limite da pobreza? É valor?
Então, meus irmãos, eu não acho que isso é um tema fácil, sabe? Mas uma coisa é fato, a gente precisa muito pedir para Deus trabalhar nos ajudar, para Jesus nos ajudar a trabalhar o nosso coração, de forma que a gente possa ser liberto, porque nós precisamos ser libertos dessas prisões, sabe? Isso é uma prisão, é claramente uma prisão. Você tem a prisão para aquele que é viciado nas drogas, prisão da droga, a prisão do álcool, a prisão dos pecados do mundo, a prisão daquele que é viciado em comer, a prisão do medo, da escassez, a prisão do dinheiro. Então, que a gente possa ir libertando os nossos corações. Eu acho que esse é o caminho da santificação, sabe? A gente vai buscando, quanto mais a gente vai entregando esses pedacinhos do nosso coração, Jesus vai transformando. A gente precisa dar a chave para ele, a gente precisa querer e confiar, né? Mas tá aí o desafio, porque uma coisa é falar da boca para fora, falar aqui como eu tô falando. Não que eu esteja falando de boca para fora, eu tô falando do coração, mas uma coisa é a gente falar, a outra é a gente realmente colocar em prática esses nossos medos, sabe? Essas ações que vão enfrentar os nossos medos, é enfrentar os nossos Golias. Então, eu desejo aqui, não só para mim, mas para todos, essa coragem e que o Espírito Santo nos alcance, alcance o nosso coração e mexa ali, ó, naquele ponto que precisa ser mexido. Mas eu acredito, sim, que a gente está no caminho, porque a obra que ele começou, ele vai terminar. Em nome de Jesus. Amém? Acho que eu falei, nossa, mais do que eu imaginava que ia falar aqui. Perdão. James, em relação ao que você falou, tudo isso, que trouxe bastante reflexão, acredito, para todos nós, é, cara, eu dei até um testemunho esses dias de o quanto ultimamente eu tenho vivido assim pela fé, né? Tipo, só descansado no Senhor em várias questões da minha vida, inclusive na financeira, né? E eu comecei a seguir alguns princípios bíblicos e alguns mandamentos que para mim estão assim dando bastante resultado. E um deles é esse, né, descansar no Senhor e crer que Ele fará todas as coisas. Mas descansar em que sentido, né? Descansar no sentido, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo meu trabalho, mas eu não vou ficar ansioso, achando que pode dar errado, ou, sabe? Eu vou descansar fazendo meu trabalho e crendo que Ele vai mover todas as coisas para o melhor. E outra coisa é o princípio do dízimo, que a própria palavra fala que quando você dizima a 10ª parte, a primeira parte de tudo que você recebe, Deus, ele afasta o devorador das nossas finanças. E, cara, eu antes, quando eu não estava dizimando, eu comecei a ver alguns pontos que é verdade. Tipo, meu carro quebrava, é, sabe? Coisas assim que geralmente não aconteciam, aconteciam. E aquele dinheiro que eu acabava economizando, eu não queria dizimar, porque eu queria guardar, o devorador tomava de outras formas. E, assim, tem essas duas coisas que eu tenho feito e que eu tenho visto bastante, assim, o mover de Deus na minha vida, sabe? Descansar no Senhor, crer que Ele fará todas as coisas e ser fiel no dízimo ali todo mês. E, às vezes, também, não é sempre, eu tento ofertar na vida das pessoas. Plantar dinheiro na vida das pessoas, porque eu sei que, claro, faça isso de coração, mas isso é uma coisa que você também, tipo,
veio bastante retorno, assim, questão financeira, assim. Não sei se esse é o ponto, a questão, tô falando assim, por conta do que você falou da sua empresa, né, a questão no Brasil e tudo mais. Essas três coisas me ajudaram com a minha empresa e com as questões financeiras, sabe? Esses princípios bíblicos do dízimo, da oferta e descansar no Senhor. Não sei se você quiser depois você dar uma pesquisada melhor na Bíblia, acho que você vai gostar. Glória a Deus, Lucas. É, cara, graças a Deus, assim, esse essa etapa, porque tudo são etapas, né? Quando a gente começa na fé, assim, a gente é para e passo de glória em glória, né? Então, essas etapas aí, graças a Deus, nossa, graças a Ele eu sou vencedor, sabe? É, mas às vezes o que me confunde, não sei se confunde a melhor palavra, né? Ah, mas, por exemplo, todos nós temos desejos, né? E esses desejos eles vão de acordo com o momento de vida que nós estamos. Primeiro, como eu te falei, existe uma preocupação com o futuro, que não deveria estar naquilo que a gente tem, e sim totalmente em Deus, né? Ou seja, eu não preciso ter, eu não preciso ter nada pensando no meu futuro, né? Porque aí está falando o quê? Está falando de acumular? Se eu usar essa palavra acumular, estou errado, né? Ou eu estou falando de um campo que vai me sustentar no futuro, entende? É, outra coisa, às vezes você quer fazer determinada viagem, conhecer outros lugares, dar algo um pouco melhor para os seus filhos, para sua esposa, para você mesmo. Se você olhar para trás, você sempre vai ver pessoas em situação muito pior que você. Não quer dizer que você não vai ajudar. Ajudar, é o mínimo, né? Mas como é que fica o nosso coração? Você entende? Assim, às vezes, dependendo do ponto de vista que eu acho que não acho que é que é certo, tá? Mas assim, você pode se sentir até mal por uma pessoa estar numa condição muito pior que você e se sentir mal no sentido de querer algo mais. Fala, puxa vida, eu tô querendo aqui morar num lugar melhor, eu tô querendo fazer uma viagem para tal lugar, mas tem gente que não consegue nem ir até ali, ou não consegue nem ter um carro, por exemplo. Então, será que eu estou sendo um verdadeiro cristão desejando mais? Será que isso é ganância ou falta de merecimento? Falta de autoestima? São reflexões perturbadoras às vezes, viu, cara? Eu não sei se sou só eu que passo por essas reflexões, não, mas elas parecem que são antagônicas às vezes, né? Mas assim, algo me diz que o nosso coração é que tem que estar bem, assim. A gente precisa estar com o coração bem. Então essas coisas, por exemplo, ajudar o próximo, dizimar, não pensar só em você, nos faz nos sentir bem, né? Nos faz nos sentir obrigação cumprida, vamos dizer assim, entende? Enfim, mas dependendo do momento da vida, a gente vai passando aí por essas questões, né? Principalmente quando você tem alguma ameaça, alguma coisa assim. Não sei se eu soube explicar na verdade, tá? Eu, de verdade, não sei se eu tô sabendo explicar, mas, enfim, eu acho que minha dúvida aí talvez alcance o coração de outros. Ideia é contribuir, né? Ajudar. Embora não tenha ajudado, porque eu não sei se eu trouxe o caminho, que eu também estou descobrindo ainda, tá? Acho que esse é o propósito, a gente descobriu o caminho
enfim, porque realmente a gente pode se afastar de Deus quando a gente está nessa busca incessante, né? Enfim, ou seja por preocupação ou por mais, enfim. E Deus não quer que a gente se perca para Ele, se perca dele, na verdade. Essa questão ela é bastante intrigante, né? E ela traz muitos ensinamentos, né? Eu acho que um dos principais ensinamentos aqui realmente é em quem a gente vai ter fé, né? Em quem a gente vai depositar as nossas confianças. Eu passei, quando eu li isso daqui, né, o último trecho o 10, né? O 10 fala muito forte para mim, porque é, eu cresci, como o James falou, acho que muito, né, daqui, né, cresceu em famílias pobres, né? E vivia com muita escassez, né? Então, graças a Deus, meus pais sempre puderam me prover uma vida boa, escolas boas, sempre, né, me colocou como se eu tivesse crescido num berço de ouro, né? Em volta da onde eu morava, né? Mas eu sempre fui rodeado de muita escassez, sempre vi muitas pessoas vivendo na escassez, né? E uma das coisas que mais me perturbava era não poder ajudar essas pessoas, eu não poder resolver esse problema da escassez na vida dessas pessoas, né? Na vida de familiares, de amigos. E muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida, não foi só na minha infância, mas eu cresci tentando resolver esse problema através dos meus braços, né? Através das minhas mãos, através do meu trabalho, e não através da minha confiança em Deus. E em função disso, me trouxe muita tormenta tudo isso, sabe? Me trouxe muitas dores, dores emocionais, dores físicas, né? Então, eu lembro aqui que a partir dos meus 15 anos de idade foi onde comecei a ter minhas primeiras dores nos braços, que foram onde, né, realmente, por excesso de trabalho, excesso de digitação, excesso de estar ali me dedicando a algo a mais do que realmente deveria, preocupado com o futuro, preocupado né, com o amanhã, né? E, e sem realmente ter a percepção de quem eu deveria dar atenção para, né, verdadeira, né? E quem ia fazer não eram os meus braços, né? Quem ia fazer era Cristo, né? Mesmo eu crescendo cristão, né? Na igreja evangélica, né, católica ali, minha avó sempre foi muito fiel a Cristo, meus avós, né? E toda a minha família sempre, né, falando de Jesus, falando de Deus, né? Se Deus quiser, né? Se, né, Deus vai fazer, né? Mas sem realmente colocar Deus como primeiro lugar, sabe? Sempre muito preocupado com fazer, né? Mas a fé sempre era colocada não era o ponto focal, né? Não era o principal, sabe? O que guiava eram as tarefas, né? O que guiava era o que eu tenho que fazer para alcançar, né? Sair do ponto A para o ponto B, né? Hoje, agora, né? E o próximo, né? E o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, o ativismo exagerado, né? E a preocupação exagerada com os boletos, com as contas a pagar, com as atividades que tinham que ser feitas, né? E sem parar para orar, sem parar para pedir, sem parar para ter comunhão com Deus, sabe? E o que eu acho que essa palavra aqui traz é justamente essa reflexão, porque ao mesmo tempo que eu me sensibilizo, James, com aquilo que você colocou, né, com as suas perturbações, com as suas inquietações, né? Mas ao mesmo tempo, a gente nesse mesmo livro, e no capítulo anterior, a gente vê ali falando acerca dos presbíteros, né? Que eles sejam remunerados em dobro, né? Então, assim, Deus quer prosperidade na vida do cristão.
né? Ele quer prosperidade. Ele não está falando que ele seja remunerado em dobro para que ele doa, para que o presbítero doe tudo que ele receba. Não, para que ele tenha tranquilidade. Aqui, ó, não amordace, seis o boi quando pisa o trigo. Ele possa ter tranquilidade na vida dele, sabe? Que ele possa viver com abundância, né? Porque não fala só dê o que ele precisa. Não, dê em dobro para ele. Dê abundância para ele, né? E uma outra questão que você trouxe, que eu acho que é muito interessante, é o que é que eu vou fazer com essa abundância que Deus tem dado, tem trazido para a minha vida, né? Eu quero essa abundância para viver no luxo, né? Eu quero essa abundância para viver, né? Será que está alinhado com os princípios de Deus, né? Os princípios cristãos, né? Essa abundância é para... O que que é essa abundância? Então, essa é uma reflexão individual, né? Acho que é uma reflexão individual, né? E aqui no finalzinho ele fala, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, né? E eu me coloco nessa situação aqui, sabe? O dinheiro, muitas vezes na minha vida, tomou o lugar de Deus, sabe? De forma despercebida. Não foi algo intencional, sabe? Mas de maneira despercebida, às vezes por ignorância, né? Às vezes por falta de conhecimento, por cobiça, né? A gente deixa de realmente dar valor para aquilo que a gente realmente precisa, né? Mesmo a gente é, agindo com piedade, caridade, né? Mas enfim, eu acho que e aqui eu acho que é alinhado esse ponto aqui, James. Logo em seguida, quando eu li ontem, pelo menos foi o que trouxe na minha cabeça ali, né, na minha mente, né, nos próximos versículos, no próximo versículo no 11, ele fala: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, antes, não é quer dizer não faça, não ligue para o dinheiro, não, né, não vá ganhar dinheiro. Até aqui fala, né? A gente leu aqui, ó, que essa carta de Timóteo, acho que foi de Timóteo, né? E tinha alguns que falavam que não queriam nem trabalhar mais, porque Cristo já estava voltando. E Paulo manda a carta geralmente exortando, falou: ó, vocês trabalhem, ganhem, né? Se sustentem, não se encostem nos outros. Então tenha o seu sustento. E a gente sabe que essa graça que Deus, que nós não somos merecedores, mas que essa graça que Deus, né, coloca em nossas mãos, né, que a gente tenha discernimento para poder utilizar esses recursos da forma mais apropriada possível. Seja fazendo uma viagem com a família, né, seja trazendo mais conforto, né, para o nosso lar, seja a gente abençoando alguém também, né, seja a gente dando suporte necessário dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, né, as pessoas ao nosso redor, mas que ele não seja o ponto focal da nossa vida, né? Que o ponto focal da nossa vida, como diz aqui, ó, foge destas coisas, né? Dessa ambição, desse extremismo, né, com o dinheiro. Mas antes, ó, segue a justiça de Deus, seja um homem bom, né? Seja piedoso, né? Tenha fé, foque na sua fé, né? Não se permita ao temor, não se permita a insegurança, né? Foque na fé. Não deixe que a insegurança do amanhã domine seu coração, né? Então ore, né? Exerça o amor, tenha constância, perseverança. Esses dias a gente tem falado muito sobre isso, né? Constância e oração, né? Então, assim, a mansidão, então que a gente possa ter isso no nosso coração como primeiro lugar, sabe? O dinheiro, ele é importante também, ele é importante, ele faz parte também, mas ele não deve, e a gente nem deve olhar ele com temor, sabe? A gente deve olhar ele com gratidão, sabe? Gratidão porque ele é necessário, sabe? Se Deus coloca, né, as riquezas na nossa mão, é porque ele confia, sabe? Ele confia que a gente talvez não tenha ainda, mas possa, né?
E eu acho que esse é o caminho que você falou, né? Que é o caminho da santificação, é ter humildade, né? Se humilhar a Deus, né? A revelação da verdade, a gente se humilhar, reconhecer as nossas fraquezas, como você tem feito aí, se relatou, né? No início agora, e pedir para Deus, né? Discernimento, né? Através da humildade, adquirindo sabedoria, e quando a gente adquire sabedoria, a gente descobre o nosso propósito, e quando a gente está alinhado com o nosso propósito, né? Alinhado às graças que Deus nos dá, né? Tanto emocionais, espirituais, físicas, materiais, é onde a gente consegue, né? Exercitar o que Deus quer para a gente, né? Na nossa vida, né? E realmente está alinhado, não é. Para alguns sejam, para outros não, mas é aquele carrão, né, do ano, é aquela tão desejada, né, Mercedes, é aquela tão desejada mansão, é aquela tão desejada viagem, né? O que que meu coração hoje fala sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente vê que no começo da caminhada, muitos cristãos, eles às vezes eles entram na caminhada pelo que ele vai ganhar, pela prosperidade que ele vê no outro irmão, pelo aquilo que ele vai receber, pelo aquilo que ele pode receber. E ao longo da caminhada, ele vai percebendo que tudo aquilo que ele desejava no início já não faz mais sentido, né? Então vai tomando novos significados, né? Então esse é o processo, é a trajetória, né? É a jornada, né? É a jornada. E a gente vê tantos anciãos, tantas pessoas mais velhas com, né, uma caminhada longa, né? Que o irmão Jurandir, acho que ontem falou, trouxe muito bem, né? Que a verdadeira riqueza, né? Não é o nosso dinheiro, né? Não é a matéria, né? Mas ele não adquiriu isso quando ele entrou na caminhada, né? A sabedoria veio ao longo do, né? Mas nem por isso Deus deixou de agraciar a vida dele, sabe? Com riquezas, com prosperidades, né? A vida de tantos cristãos, né? Acho que a riqueza, o dinheiro, nessas coisas que a gente traz tanto temor de pai, será que é isso? Será que eu estou alinhado? Né? Me afasta dessa avareza, me afasta dessa ganância, né? Mesmo porque a ambição na nossa vida ela é importante, né? A ambição também ela é importante para que a gente continue crescendo, né? Para que a gente continue, porque através do nosso crescimento a gente possa transbordar na vida da nossa família, né? A gente possa transbordar também, né, na vida de outras pessoas também, né? Possa abençoar, né? Cristo, né? Na verdade, nos usa, né, para tudo isso, né? Quando o nosso coração está alinhado com Ele, eu acho que eu já falei bastante. Que acho que ele, só para finalizar, Fábio, essa parte aí que eu acho que ele fala aí é o seguinte, o amor ao dinheiro, né? Por exemplo, eu comentei aqui da escassez. Tem dois tipos de escassez, né? Tem escassez que você não tem mesmo, né? Quando eu era criança, por exemplo, a gente não tinha, a gente não tinha para nada. Então, assim, qualquer coisa que eu queria, desde não necessariamente precisava ser uma coisa mais cara, mas às vezes até uma coisa barata ali, eu não tinha. E aí, você trabalha, você estuda, você trabalha, você faz tudo que você acredita que seja preciso fazer para você sair dessa situação, né? Para que você não precise mais passar por isso. Mas eu já me peguei em situações onde eu deixo de fazer algo ou deixo de comprar algo com medo de gastar o dinheiro porque vai faltar, com medo de faltar. E esse apego ao dinheiro, esse valor que você está dando ao dinheiro, esse apego, isso é perigoso. Porque além de você estar colocando importância demais, não que você deva esbanjar, tá? Mas assim, é um equilíbrio. Você está dando valor demais ao dinheiro. Mas tem uma coisa também, querido, que
Deus coloca nas nossas mãos, mas nós temos que ter responsabilidade para lidar com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Isso, sabe? exato. E Então, esse seu qual é a temor medida? talvez É isso seja que eu estou chamando temor, para reflexão, Fábio. É isso que eu né? estou chamando para reflexão de todo mundo, entende? Minha e de todos nós. Porque, assim, tem situações que eu já me peguei, que depois, analisando, eu falo, caramba, eu estou sendo escasso aqui. Porque é algo que eu não só poderia ter feito, mas como eu deveria ter feito e não fiz, e me privei ou privei alguém da minha família por esse apego. E é esse o perigo, cara. O apego ao dinheiro, o apego ao que vai faltar. O dinheiro tem que servir a nós e não nós servirmos a ele. Entende? A diferença é, cara, ou você tem o dinheiro ou o dinheiro vai ter você. Isso é muito perigoso. Nós é que temos que ser o senhor dele e não ele o nosso senhor. Somos nós que temos que usá-lo e não ele nos usar, sabe? E é isso que a gente tem que ficar atento, cara, porque é o nosso coração, né? E quando tem medo, quando tem essa preocupação, é porque a sua fé tá no que você tem, no dinheiro, e não que Deus vai te prover aquilo que você precisa. Não sei se eu fui mais claro agora nessa explicação aí. Eu estava procurando um provérbio, mas eu lembro de um provérbio, depois eu vou tentar achar. Mas ele fala sobre essa questão, sabe, do cuidado que nós temos que ter também com aquilo que. Porque se você não administra bem o que Deus coloca na sua mão, também não é bom, sabe? Então tem um Exato, meio é de isso aí. campo aí, tem um discernimento. Tem a questão do medo, da avareza, da escassez, que a gente tem que trabalhar realmente isso no nosso coração, porque você falou, né? Tem muito sentido, né? Tem muita verdade. Enfim, mas veja o que você está passando agora, irmão, como uma oportunidade, sabe, de algo muito mais próximo e virtuoso que Deus vai trazer na sua vida, sabe? Porque você tem Amém. seguido um caminho maravilhoso, cara, e você é merecedor, sabe? E eu tenho certeza que Deus está cuidando de você e às vezes Ele nos move, né, cara? Ele nos move para que a gente possa, né, ter mais plenitude, mais tranquilidade, sabe? E muita coisa boa para você. Ele Tenho cuida de certeza todos disso. nós, viu, Fábio? Eu fiz questão de trazer isso aqui à tona, porque eu imagino, cara, que isso não deva ser uma questão, uma questão exclusiva, sabe? Eu acho que muito mais pessoas passam por é, questões e dúvidas e desafios semelhantes. E eu não estou aqui para ser medida para ninguém, mas a reflexão sobre isso, ela é importante para todo mundo. E aí eu trouxe, me coloquei aqui com, né, o bode expiatório, o boi de piranha, que chama aqui, para que pudesse trazer isso à reflexão de todos mesmos, né? Porque é o Espírito Santo, na verdade, que vai tocar cada um e que vai trazer essa boa medida, né? E, e nos Eu fazer sugiro, caminhar na direção certa. eu sugiro a gente continuar esse capítulo amanhã. Acho muito importante. Né? Amanhã teremos outros irmãos aí que possam estar contribuindo também com essa questão. Acho que ela é uma questão bem. Bom, Pô, e a gente é, pode, inclusive todos nós, continuarmos refletindo sobre isso durante o dia, e amanhã talvez tudo esteja mais claro. amém. Amém. Olha quem faz oração, então, hoje, e amanhã a gente volta discutindo, e amanhã você escolhe quem traz no domingo. Acho que a Ruth falou que traz durante o final de semana, né? No dia que ela está disponível, de repente ela poderia trazer no domingo para gente, mas você que está com a palavra hoje, querido. Quem pode orar pela gente hoje? Escolhe aí, Pode Denis. falar, Pode Ruth. falar. Acho que a Ruth vai falar alguma coisa. Não Ah, é? ia falar não, só ia falar que tá ok para mim trazer no sábado ou no domingo. Tá bom, Ruth, obrigado. Então, acho que domingo, né? Porque amanhã a gente. Bom, aqui Continua, hoje né? para mim é sexta, né? Isso. Amanhã é sábado.
Amanhã é sábado. Então amanhã a gente continua esse capítulo e aí domingo então vai ser maravilhoso. A gente vai trazer para nós. É, Você quer orar para nós, Fabião? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, bendito seja o vosso nome, Senhor. Ô Pai, gratidão, Senhor, pela revelação, Senhor, por tudo que o Senhor traz, Pai, na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, por cada semente, Senhor, por cada claridade, Senhor, por tudo que o Senhor, toda a revelação, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar do nosso coração, Senhor. Obrigado por nos tratar, Senhor, a todo momento, e nos curar, Senhor, dia após dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse maná, Senhor, por essa água infinita, Senhor, que você tem derramado sobre a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, enxergar, Senhor, e poder identificar, Pai, os pontos da nossa vida onde nós precisamos, Pai, ter mais atenção, onde nós precisamos ter mais cuidado, Senhor. Ter revelação, Senhor, sobre as nossas necessidades, Pai, as nossas necessidades espirituais, Pai, as nossas necessidades emocionais, Senhor. Que nós possamos nos curar, Senhor, a todo momento, Pai, para que nós possamos estar preparados, Senhor, cada vez mais preparados, Senhor, para sermos seus servos, para que nós possamos trazer luz nesse mundo por onde nós passarmos, Senhor. Que nós possamos, Pai, tocar o coração das pessoas, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração das pessoas, Pai, e nos usar, Senhor, nos usar como seus servos, Senhor Jesus. Que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que nós, Pai, nós possamos ser utilizados, Senhor, por Ti, Pai. E obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado por tratar a gente, Senhor. Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue cobrindo, Pai, todos nós, Senhor, sob o seu manto sagrado, Senhor, nos protegendo, Senhor, afastando, Pai, qualquer espírito do mal, Senhor, qualquer espírito de escassez, Pai, qualquer espírito de avareza, Senhor, ganância, Senhor, que seja que caia por terra, Senhor, e não fique próximo da gente, Senhor. Que esse inimigo seja esmagado, Senhor, sob o seu poder, Senhor, sobre a sua força, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por trazer essa clareza em nossos corações, Senhor. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso, Senhor, um dia extraordinário, Senhor. Que o Senhor visita, Pai, a casa de cada irmão, Senhor, de cada irmão que está aqui hoje, de cada irmão que não pôde estar presente nesse devocional, Senhor. E traga luz, Pai, luz, amor, prosperidade, Senhor, prosperidade emocional, Pai, espiritual, Pai, que nós possamos estar alinhados contigo a todo momento, Senhor. Que o Senhor enriqueça, Pai, enriqueça e nos agracie cada vez mais com o seu amor, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, a casa das pessoas que estão em necessidades, Pai, os enfermos, Pai, os incrédulos, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, o coração dessas pessoas, Pai, que a sua palavra, Senhor, que a sua espada possa entrar profundamente nesses corações, Pai. Que esses corações possam estar receptivos à sua palavra, Pai, serem transformados cada dia mais, Pai. E a sua transformação, Pai, ela seja, Pai, efetiva, Senhor, no coração dessas pessoas, Pai. Que elas possam, Pai, ser transformadas, Pai. E experimentar, Pai, experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém.